Eu preciso responder às perguntas: por que estou fazendo isto? É para ser reconhecido ou vender livros? Ou para servir as pessoas e vê-las achegando-se a Jesus e experimentando seu amor? Eu quero ser um verdadeiro pai e entregar minha vida para ajudar quem está perto de mim a vencer, crescer e cumprir seu chamado em Deus. No começo da minha vida de pastor de jovens, eu ficava bravo quando os jovens da nossa igreja frequentavam outros grupos de jovens. Vocês não percebem que estamos construindo algo aqui? Eu pensava. Eu não entendia por que eles iam a outros lugares, então a minha filha chegou à adolescência. Antes de plantarmos nossa igreja em Sacramento, ela começou a frequentar um grupo de jovens de outra igreja. Ela amava e estava desenvolvendo-se lá. Percebi que eu não ligaria se ela continuasse naquele grupo depois que começássemos nossa igreja, pois eu queria que ela estivesse onde ela crescesse no Senhor e se conectasse à comunidade. É só com o que me importo agora. Não ligo se ela frequenta a nossa igreja para os nossos números serem expressivos, mas eu ligava quando era mais novo. Da mesma forma, quando alguém visita a nossa igreja e diz: eu não gostei desta igreja, quero procurar outra, eu respondo genuinamente: por favor, vá onde você encontra Deus e está crescendo. Como pai, me importo apenas com isso. Não é sobre mim, é para o povo que Deus me deu para amar e servir. Alegria que dura. Em João 15, quando Jesus nos diz para permanecermos em seu amor, amando e entregando nossas vidas uns pelos outros, ele diz: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Verso 11. A alegria de Jesus permanece em sua vida e sua alegria se completa quando você serve ao seu próximo. Isso não é apenas uma ideia agradável, é uma verdade profunda que você pode experimentar. Houve vários momentos que me impactaram fortemente no ano em que iniciamos nossa igreja em Sacramento. Um deles aconteceu quando eu estava pregando sobre este assunto, servir e entregar-se pelo próximo. Ao final do sermão, eu queria dar oportunidade para as pessoas responderem, então pedi que todas as mães solteiras se colocassem em pé. Por todo o auditório, mães solteiras começaram a se levantar e eu disse que iríamos praticar o que tínhamos acabado de ouvir e dar dinheiro a essas mães. Acredito que mães solteiras são pessoas extraordinárias. A força e coragem que têm são realmente surpreendentes. Então amei termos tido a oportunidade de servirmos às mães solteiras de nossa comunidade. Imediatamente as pessoas foram em direção a essas mulheres e entregaram dinheiro e cheques em suas mãos. Muitos ficaram em seus lugares e oraram abençoando-as. O que mais me surpreendeu não foi ver essas mães solteiras se emocionando enquanto eram servidas, o que foi maravilhoso, mas sim a alegria que se podia sentir no ambiente enquanto pessoas as abençoavam de maneira prática. Parecia que todos sorriam de orelha a orelha, experimentando a alegria do Senhor em servir. Existe uma grande mentira em nossa cultura hoje que diz que seremos felizes se cuidarmos apenas dos nossos interesses. Muitos vivem em um pensamento de escassez que enxerga a vida como sendo muito corrida, muito agitada, muito pesada para poder pensar em outra pessoa. Mas uma mente definida por egoísmo e pelo medo da carência não consegue nos levar à felicidade ou à alegria, apenas a mais cansaço e insatisfação. A Bíblia nos dá um grande segredo para a felicidade quando nos diz para cuidar também dos interesses do próximo. Servir posiciona-nos para receber alegria como recompensa, a mesma recompensa que Jesus buscava quando passou pela cruz. Ver Hebreus 12:2. As pessoas mais alegres que conheço são também as que mais servem. Lugar seguro. Servir é também um lugar seguro, pois previne-nos de entrar em zonas de perigo espirituais quando nos alinhamos com Jesus para fazer o que Ele está fazendo. O lugar mais seguro que podemos estar é ao lado de Jesus, fazendo o que Ele está fazendo. E o que Ele está fazendo? As Escrituras nos mostram por 2 vezes que Jesus está continuamente intercedendo por nós junto ao Pai, ver Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. Jesus não deixou de nos servir quando subiu aos céus. Ele continua servindo ao seu corpo. Isso significa que servir ao corpo de Cristo é onde estamos seguros. Aprendi inúmeras lições sobre segurança quando eu tive filhos. Quando minha filha Raya nasceu, não demorou muito para que eu e CJ percebêssemos que ela era bem diferente de Eli, nossa primeira filha. Eli era tranquila, começou a engatinhar apenas com 10 meses e só foi andar com 15 meses e nunca tentou abrir uma porta ou gabinete. Raya, por outro lado, queria abrir tudo. Tive que colocar trincos em todos os gabinetes e portas e tive até que trocar a fechadura da porta de casa, pois ela abria e saía andando. Não percebíamos que havia saído até que um vizinho a trouxesse e perguntasse: "É sua filha?" Uma semana depois que Raya completou 2 anos, CJ estava com ela em nosso quarto no andar de cima da casa. CJ foi até o corredor por 1 segundo e quando se virou, a porta estava fechada. Tentou girar a maçaneta, mas estava trancada. Chamou por Raya e nada.
Depois de 30 segundos de silêncio, seria necessário apenas 30 segundos para Raya se encrencar. CJ entrou no modo o pior pode ter acontecido. Ela não tinha certeza do que fazer, então ligou para meu pai. Eu estava viajando. Ela ficou trancada em nosso quarto. CJ explicou a ele. O que eu faço? Meu pai, um policial aposentado, não hesitou. Arrombe a porta. O quê? Perguntou CJ sem ter certeza de ter ouvido corretamente. Arrombe a porta, ele repetiu, e procedeu dando instruções de como arrombá-la. CJ desligou o telefone, deu um passo para trás, respirou fundo e chutou a porta como o papai havia instruído. Lá estava Raya, sentada no chão, imaginando o motivo de tanto alvoroço. Nunca vou me esquecer de chegar em casa e encontrar a porta do quarto arrebentada, partida ao meio, pendurada pelo umbral. Eu ri quando CJ me contou a história. Não havia chances de ela ficar longe de sua filha. CJ sabia que o local mais seguro para Raya naquela idade era ao seu lado. Podemos não ter 2 anos, mas o mesmo se aplica a nós. O lugar mais seguro que podemos estar é ao lado de Jesus. Apenas quando nos posicionamos para fazer o que ele faz, pensar como ele pensa e caminhar por onde ele caminha, estaremos seguros. E isso significa assumir sua postura de servo. Mas pode nos machucar. Uma das formas como servir nos protege é posicionando-nos para que, quando Deus colocar sobre nós o peso das bênçãos, responsabilidades e influências, nós não sejamos esmagados. Lembre-se de que o propósito de ser abençoado é poder servir com mais eficiência. Quando pedimos prosperidade financeira, não deve ser apenas para atender às nossas necessidades, mas para servir melhor ao próximo. Quando pedimos por força, graça ou favor, deve ser para que possamos abençoar e agir com graça em relação aos outros. Se não soubermos disto, iremos usar o aumento das bênçãos em nossas vidas para vivermos apenas para nós mesmos, o que irá nos machucar. Conheço pessoas que oraram por mais dinheiro, mas quando o dinheiro chegou, não as abençoou, e sim feriu. Já vi pessoas no ministério que receberam mais favor e mais unção, mas porque seus corações não estavam posicionados para servir de forma mais eficiente, isso acabou ferindo-as. Creio que muitas pessoas não caminham na plenitude do que Deus tem para elas, porque se Deus entregasse as bênçãos, isso as feriria. Elas não posicionaram as suas vidas ao lado de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Nosso trabalho, trabalho dele. Servir como um ato de humildade posiciona-nos para o que a Bíblia chama de ser exaltado, o que significa receber honra e ser promovido a níveis mais elevados de autoridade, responsabilidade e influência. Alguns crentes ficam desconfortáveis com a ideia de serem exaltados, pois sabem que exaltar a si mesmos é uma perigosa armadilha. Jesus foi claro quando disse que se exaltássemos a nós mesmos, seríamos humilhados. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, versículos 7 a 11. Enquanto exaltar a si mesmo leva ao rebaixamento, é igualmente verdade que temos outra opção. Se nos humilharmos, seremos exaltados por Deus. Exaltar a si mesmo é destrutivo, pois estaremos tentando fazer o que somente Deus pode fazer. Deus nos diz claramente que nos exaltar é trabalho dele. Depois que Pedro citou Provérbios 3:34, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes, ele disse, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Nosso trabalho é humilhar-nos, andar pelo caminho mais baixo. O trabalho de Deus é exaltar-nos, expandir nossa visibilidade e influência, e é um trabalho que Ele quer fazer. Ele nos diz que somos a luz do mundo e quer adicionar graça às nossas vidas para que possamos brilhar mais intensamente. Ele nos ensina como fazer nosso trabalho para que Ele possa fazer o dele.